Natane, sua linda, boa noite. Você tá me ouvindo direito, meu amor? Dá um joinha, vamos esperar o pessoal entrar. Lucas, seja bem-vindo. Se vocês estiverem me ouvindo bem, dá um joinha pra mim, pra eu saber que o som tá bom. Oi, Jana. Tudo bem? Dá um joinha pra mim dizendo que o som tá bom, me avisa que vocês estão me ouvindo bem, tá? Pra gente começar, então, a nossa live sobre dependência emocional. Eu acho que eu consegui fixar o comentário dessa vez. Patrícia, obrigada. Ian, seu lindo, maravilhoso, seja bem-vindo. Vamos falar hoje sobre dependência emocional. Há pedidos dentro da caixa de... lindo. Dentro da caixa de perguntas que eu fiz no Stories. O tema predominante ali de pedidos foi dependência emocional. Então a gente vai falar sobre um monte de coisas. Aproveitem para escrever ou mandar as suas dúvidas, que conforme a live for rolando, eu vou falando para vocês, tá bom? Muito importante falar que a dependência emocional já é classificada como um transtorno, já é considerada uma doença no DSM-5. Dentre os sintomas da dependência emocional, a gente pode incluir a vulnerabilidade, a insegurança, a desconfiança extrema, possessividade, fragilidade e a alta necessidade de controle ou alta permissividade. Tá bom, pessoal? A dependência emocional, ela pode ocorrer de diferentes formas, ela tem vários tipos. Então, a gente tem a dependência familiar, que é quando, por exemplo, um pai depende emocionalmente de um filho, de repente esse filho casa, sai, vai fazer faculdade, o pai ou a mãe ficam super mal. Dependente emocional em casais, que é o tema principal de hoje, tá? Eu já entro nesse assunto. Dependente social, que é quando a gente precisa do check da sociedade para saber que a gente está fazendo certinho. E também dependente na profissão, os famosos workaholics estão incluídos nessa parte, tá bom? Sim, é possível ser dependente de mais de uma pessoa, principalmente se a gente está falando de filhos, tá bom? Vamos começar aqui e vocês vão mandando suas perguntas e eu vou respondendo, tá? Pode ser que eu não responda na hora que vocês fizerem a pergunta, mas mais pra frente eu vou responder com certeza. E aí, vamos falar um pouquinho hoje nessa live sobre amor e dependência, ou seja, a gente vai abordar mais a dependência em casais, tá? A dependência relacional ali, emocional entre casais. Vamos começar então falando um pouquinho sobre o conceito de dependência. Então, quando eu penso em dependência, eu penso em algo engatado, ou seja, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha caminhada dependente da vontade do outro ou da presença daquele outro na minha vida. Então, significa que se eu estou sozinha ou se eu estou sozinho, eu não me reconheço, eu não sei quem eu sou, eu fico insegura. Então, caso nessa relação de dependência emocional um vai embora, quem fica tem uma sensação que vai se desintegrar, que não vai conseguir sobreviver, que não vai para nenhum lugar, tá? Então, a dependência, ela ocorre quando eu entendo que o outro, ele é uma extensão minha, né? É quase como uma simbiose. Então, todo dependente, ele se relaciona com uma outra pessoa que se torna codependente. Então, dependente precisa do outro para exercer essa relação, tá? E o codependente precisa da existência desse outro para se entender, para se compreender amado. Então, é mais ou menos assim, se nessa relação a outra pessoa sai da minha vida,
eu me enfio num buraco e nada mais vai fazer sentido para a minha vida, tá? Então, nessa relação, eu acho que aquela pessoa que eu tô me relacionando ou aquela pessoa que eu quero muito, muito mesmo me relacionar, ela me completa, ela faz sentido na minha vida. Só que, pessoal, é muito interessante a gente falar sobre isso pra gente pensar logo no começo dessa live, que é assim, é tão comum a gente ouvir, minha metade da laranja, minha cara metade, fulano ou fulana me completam. Quando na verdade, se você coloca para você mesmo ou para você mesmo esse conceito de completude a partir da presença do outro, significa até inconscientemente que você não se sente inteiro ou inteira. Você não consegue estar bem diante da sua própria companhia. E aí tem uma coisa que acaba sendo uma armadilha bem importante, que é o seguinte: se eu só me sinto completa na presença do outro, significa que eu tô metade vazia. Então, quando o outro chega para mim, ele vai localizar uma pessoa que não tá encaixando direito, não tá legal, alguma coisa não faz sentido, não bateu. E não bateu exatamente por isso. Porque você coloca que você precisa da sua metade, você precisa de fulano ou de fulana para se sentir completo. Exatamente, as pessoas têm que complementar a gente e não completar, é diferente. Então, na verdade, para a gente se amar, a gente não precisa dessa complementaridade, porque eu não preciso de alguém. Eu escolho alguém para estar na minha vida, para estar comigo. E diante da minha escolha, se o outro quiser, ótimo. Se o outro não quiser, como eu já me compreendo como completo ou como completa, tudo bem também, eu continuo a minha caminhada, entendendo o que eu quero e o que eu não quero. Já que de repente esse outro escolheu ficar comigo, então nós trilharemos juntos uma ótima história, uma linda história de amor, teoricamente, né? Mas na dependência isso não acontece, tá? Então, quando eu falo de relação de dependência emocional, necessariamente eu tenho que incluir algum tipo de necessidade que eu entendo que precisa ser cumprida e que se eu não tiver essa pessoa presente na minha vida, nada mais fará sentido, eu me sentirei prejudicado ou prejudicada sem essa pessoa, tá bom? Eu não vou aguentar se essa pessoa não tiver na minha vida, e aí eu não vou conseguir. Então, eu mantenho essa relação mesmo quando ela não faz mais sentido para mim, quando o relacionamento nem tá bom, eu nem me dou conta, eu tô tão imersa na minha necessidade de manter o outro na minha vida, eu estou tão imersa nessa sensação ou nessa certeza de complementaridade que eu nem olho para essa relação e nem percebo que a relação já está deteriorada faz tempo, tá? Thaís, eu vou responder no final, tá bom? Então, o que acontece? Eu me mantenho nessa relação e eu de repente eu perco a minha individualidade, eu me despersonalizo, eu fico distante da minha essência e eu nem sei mais quem sou eu e quem é o outro. E aí tem algumas cenas que aparecem em novela, em filme, que são super interessantes, que é assim, então tá lá o casal, tá deitado na cama, e aí a esposa vira pro marido, de repente, enfim, um vira pro outro e fala assim: você tá com frio? Aí o outro fala: não, tô até com calor. E aí ela não vai pegar o cobertor, ela não vai pegar o edredom para se cobrir. Ou então, você tá com sede? Na verdade, o que ela poderia dizer, o que essa pessoa poderia dizer é assim: ó, eu tô com frio, eu vou pegar o cobertor. Se você tá com calor, eu coloco só em cima de mim e tá tudo certo. Ou então, você pode pegar o cobertor para mim, que eu tô com frio? Contar pro outro o que você quer e o que você não quer. Por que eu não conto pro outro? Porque eu sou metade, o outro me completa, eu não sei quem eu sou,
eu não sei para onde eu vou. E a individualidade é um dos principais sinais que você precisa entender a saúde dessa relação. Quem sou eu e quem é o outro, para entender o quanto essa relação faz bem. Numa relação de dependência, vejam só, eu não consigo terminar essa relação. Essa relação tá ruim, tá me fazendo mal, mas eu não acredito que eu possa encontrar uma outra pessoa. Eu não consigo perceber, tem muita gente que me fala isso. Eu de verdade eu acho que essa pessoa é o melhor que eu posso encontrar, porque eu acho que não vai ter ninguém que me respeite mesmo, não vai ter outra pessoa que me considere. Relacionamento é difícil mesmo, eu não vou encontrar quem me dê valor, eu não vou encontrar outra pessoa que eu me sinta à vontade. Eu vou ter que começar do zero, eu vou ter que começar tudo desde, sabe, lá de trás, aquela paquera, aqueles primeiros contatos, ai que trabalho, nossa senhora, dá uma preguiça de começar um relacionamento, né? Então a dependência, ela confunde a gente, ela inebria os nossos sentidos. E tem muita gente mesmo, que deixa de terminar um relacionamento doentio, falido, justamente porque elas estão acostumadas a essa pessoa, elas estão acostumadas a esse tipo de relação. E aí, de repente, ela depende financeiramente, emocionalmente, trabalham juntos, às vezes, né, muitas vezes trabalham juntos, tem muitos bens envolvidos, tá? Então as pessoas começam a ponderar e começam a pesar o que realmente vão perder ou vão ganhar, muito materialmente às vezes também, nessa relação, tá? Então a dependência, ela confunde, mas o amor, pessoal, o amor é inconfundível. Dependência emocional não tem a ver com amor. É muito comum em relações de dependência emocional e até mesmo tóxicas, eu ouvi assim, mas fulano faz isso porque ele me ama, ela me ama, é porque tá querendo o meu bem. Deixa eu te falar uma coisa, tá querendo o seu bem, essa pessoa tá sendo egoísta, essa pessoa não te percebe porque você ensinou para essa pessoa que você é desse jeito mesmo, nem você tá parando para se perceber. Se você não se percebe, se você não entende os seus processos, se você não descobre os seus invisíveis, o outro não vai ter esse trabalho. Quem tem que contar de você para essa outra pessoa, quem tem que colocar os limites, dar as permissões necessárias é você. O outro não vai chegar em você e vai falar assim, olha, eu não vou ultrapassar essa linha aqui imaginária porque eu entendo que daqui para frente eu vou te machucar. O outro não tem essa percepção. Quem tem que dar para ele é você. Então, o amor, pessoal, ele vem do coração, ele vem daqui, ó. E a dependência é daqui, ó, é do nosso cérebro, é do nosso costume. E o cérebro de uma pessoa dependente, ele está acostumado com a ideia que ele precisa das permissões alheias. Ele precisa da presença alheia, do estímulo alheio. Entende? Ele precisa da complementaridade do outro para que todos os seus mecanismos internos funcionem. Então tem gente que está tão acostumado com um parceiro que não é legal, com um relacionamento tóxico e continua na relação. Às vezes, tem muita gente que me fala, às vezes essa pessoa até tenta sair, até dá umas olhadas aí pro mundo, até imagina como seria a sua vida se aparecesse uma outra pessoa, mas é uma imagem tão distante, é um futuro tão longe, tão assim, olha, tá em outro planeta, que ela nem investe, ela olha para o presente dela, olha para a preguiça que ela tem e continua nesse lugar que é a zona de conforto. Ai, Luciana, mas não tá bom. Zona de conforto não é um lugar
que necessariamente é legal. Ele é só o lugar que eu conheço. Então, se eu conheço o que essa pessoa que está comigo vai fazer, se eu consigo mapear as respostas dela, se eu consigo perceber o próximo movimento dessa pessoa, mesmo que seja ruim, eu não vou sair de onde eu tô. Eu vou ficar aqui mesmo. Vai ter um encontro, outra encrenca na minha vida. Então, eu fico onde eu tô, tá? Então, a gente... É tão difícil falar isso, mas a gente se acostuma. A gente se acostuma com o que não deveria se acostumar. Nós aceitamos o inaceitável. Nós aprendemos a tolerar o intolerável. Você se acostuma com o jeito grosseiro que ele tem de te tratar, assim como também se acostuma com o jeito histérico que ela tem para lidar com as questões da vida. Você nem se incomoda mais com a distância relacional. Tá cada um para um lado. A gente, de repente, nem se encosta mais. A gente desaprendeu a dar um beijo de boa noite, a acompanhar até a porta para despedir antes do trabalho, ou quando essa pessoa vai, de repente, só comprar um pãozinho na padaria para a gente tomar um lanche da tarde no final de semana. A gente desaprendeu. É só um aviso, ó, tô indo ali. Às vezes não fala nem que hora que volta. Às vezes nem percebeu, nem se lembra mais. Que logo no começo dessa relação, você não conseguia ficar sem compreender a sua mão na mão dessa pessoa, sem entender como você poderia sair de casa sem um abraço dela. E hoje em dia, vocês são distância. A agressividade ou a falta de carinho nem te assustam mais, porque elas já fazem parte, então, do seu dia a dia. Infelizmente. Então, aquela maneira sem tato que essa pessoa passou a se referir a você, a falta de carícia, a falta de sexo, a falta de cumplicidade, já nem te espantam mais. Infelizmente. A relação se tornou árida. E você, de repente, não tá nem aí, porque você já se acostumou, virou rotina. Você já se acostumou após tanto tempo de relação, tantos dias, tantos meses vivendo da mesma forma, que você chegou a se convencer que relacionamento é assim mesmo. Que isso é o que deve ser pra você. Ai, olha, eu nem vou entrar em outro relacionamento porque já tá bom, não vou mexer. Aí alguém te contou outro dia que relacionamento é dessa forma mesmo. Relacionamento é difícil. Homem, nossa, é tudo igual, mulher é tudo igual, só troca o RG e o CPF. E aí, olha que tristeza, você se conforma, pelo menos tem alguém. Nossa, tem tanta gente solteira no mundo. Pelo menos eu tenho alguém. Bacana, né? Quando você volta para casa depois do trabalho, você volta para o seu marido, para sua esposa. Você volta para aquela posição social. Você não volta pro Joãozinho, você não volta pro João, você não volta para Maria. Você volta para sua esposa. Você permanece no relacionamento porque você tem um status social para colocar ali, para contar para as pessoas, olha, minha esposa, meu marido, tá me esperando para jantar, né? É muito diferente você voltar para aquela pessoa, aquela que tem um nome, aquela que te faz falta. E aí você se convence que a vida é assim mesmo. Para quem vai trocar 6 por meia dúzia, na verdade? Então fica aí, na zona de conforto, vivendo essa dependência emocional, nesse relacionamento medíocre,
limítrofe que acaba, destrói, detona a sua autoestima, a sua autoconfiança, o seu amor próprio, que tolhe as suas escolhas, a sua essência, a sua verdade. Quando você está distante do que realmente você quer e fica alimentando essa relação de dependência emocional, eu fico aqui me perguntando, cadê o seu eu? Põe uma perguntinha na sua cabeça, você não precisa nem me responder se você não quiser, responde para você mesmo. O que você realmente gosta? Assim, sem pensar, de repente, no que o outro gosta. Só em você. O que você realmente gosta? O que você realmente quer? Porque não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa que tem que servir para a sua vida. Você não é uma caixa vazia. Você sente dor, você sente medo, você sente fome. Você não é uma tábua rasa. Então você tem o seu querer. Você só deixou ele guardado em nome do outro. Mas você tem o seu querer. Você sabe as coisas que você gosta e que você não gosta. Você sabe as coisas que te fazem rir. Ou que faziam, pelo menos. E aí se pergunte, o que você merece? O que você realmente quer? Porque você pode querer. Você pode voltar a querer. Você não precisa aceitar esse relacionamento só porque é o que se tem para o momento. Você pode ampliar a sua vida. Você pode ser muito mais do que você é. Você pode ir muito mais além do que esse lugar onde você está agora. Vai dar trabalho? Vai! Vai sim! Vai dar trabalho mesmo. Só que daí eu fico me perguntando, qual trabalho você prefere ter? O de realmente se enxergar, se olhar, se perceber e partir para uma nova relação, né? Que vai dar trabalho. Ou o trabalho que você tem todo santo dia com essa dor, para deixar para lá todas as grosserias, para não perceber mais a falta de carinho, para não estar nem aí com a sua solidão a dois. O que dá mais trabalho? Pergunta. Nenhum trabalho vai ser maior do que perpetuar algo que não está te fazendo bem. Nada vai ser mais difícil do que passar pelo que você tem passado. Nada será pior do que todos os dias sufocar a dor que você tem sentido. O nó na garganta que não desce por nada. Sabe aquele nó? Tem um nó dentro de você. E é um nó forte. E é difícil de desatar. Tem sim, tem um nó dentro de você. Às vezes ele dói, às vezes ele aperta, às vezes ele te sufoca. E às vezes, ou muitas vezes, você segue em frente, fingindo que. Nem percebe, fingindo que ele não tá nem aí. Mas eu sei, e você também, que tem um nó dentro de você e que tá bem difícil de desatar. Nada vai ser mais difícil do que passar por cima desse nó todos os dias. Então pense, se não vale a pena ter esse trabalho para se livrar de uma dependência emocional.
Você não precisa continuar aí. Você não precisa ficar se convencendo disso, dia após dia. Você não precisa ter medo do novo, pelo receio de não dar conta de um monte de coisas novas que podem acontecer se você começar um novo relacionamento. Mas você precisa se organizar para conseguir sair desse lugar que você está agora. Só que eu te digo, desde já, que vai valer a pena cada movimento, cada passo, cada renúncia que você fizer por você, agora por você. E aí, pensando numa outra pergunta para te fazer, que você pode me responder ou você pode só pensar, o que você vem fazendo só por você, só por você, por mais ninguém. Aquela vontade que você tem lá dentro, sabe? Aquele filme que você não vê faz tempo, que você via. O que você tem feito por você? O quanto você tem se priorizado, o quanto você tem se respeitado e se colocado em primeiro lugar na sua vida. O primeiro tem que ser seu. Sempre você. Se você não estiver bem, você não pode cuidar das pessoas que você ama, porque você estará vazia ou vazio pelo mundo. Quanto tempo que você não escolhe aquele prato gostoso que você gostava de comer? Quanto tempo que você não para ficar escutando aquela música que te fazia sorrir há tanto tempo atrás? Quanto tempo você não vai passear junto com a sua presença? Coloque-se em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque você precisa voltar a ter voz. Sabe? Lembra daquele nó na garganta? Você precisa voltar a ter voz. E eu sei que é possível. Amor não é depender. Amor é escolha. É bem diferente. Amor fala um pouquinho sobre escolher propositalmente e deliberadamente o que realmente vale a pena para você. Você deve acordar todos os dias, olhar para o lado, para aquela pessoa que está dormindo com você e se perguntar: é com essa pessoa que eu quero acordar todos os dias? É dar um beijo nessa pessoa de bom dia? É nela que eu quero dar. É a voz dessa pessoa me dizendo bom dia que eu quero escutar? Se a sua resposta ou se o seu pensamento for não, está na hora de repensar se essa relação vale a pena. Não se acomode. Não é mais tempo disso. A felicidade, ela sempre urge. E ela sempre, sempre, sempre está nas nossas mãos. E a acomodação, pessoal, ela é assim, ó, ela é irmãzinha, prima irmã da dependência emocional, então não se acomode. A dependência emocional, ela contamina de uma maneira que vocês nem imaginam a nossa forma de funcionar e entender a vida. E aí a gente vai se convencendo que a gente pode ficar, que a gente merece ficar naquele lugar. Porque assim, e se eu sair daqui, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão falar? A gente se convence de eu tenho que aceitar algumas coisas, porque vai que sou eu o intolerante ou a intolerante. Deu para perceber até agora nessa live o quanto você já tem tolerado o intolerável? Se acostumado com o que você jamais deveria se acostumar?
Você precisa, não é dessa relação tóxica, não é dessa dependência emocional. Você precisa de você mesmo ou você mesma. E não do que as pessoas vão pensar. Você sabe por quê? Porque as pessoas sempre vão pensar alguma coisa. Se você está casado ou casada, se você está separado, se você está indo muito na academia, se você comeu de mais ou de menos, as pessoas sempre vão falar alguma coisa, porque é muito mais fácil, muito mais cômodo apontar o dedinho para a vida do outro, ao invés de olhar para a minha própria vida. E fazendo um parênteses aqui, é por isso que essa quarentena está sendo muito difícil para muitas pessoas. Porque quando a gente é obrigado a se recolher nas nossas casas físicas, a gente também é obrigado a se recolher nas nossas casas emocionais e lidar com a pessoa mais desconhecida até agora. Para cada um de nós, que somos nós mesmos. Que difícil, né, pessoal? Se perceber, se olhar. Não tem como você acordar naquele dia e falar, nossa, nem eu me suporto, e sair para passear para esquecer disso. Não tem, porque não tem para onde sair, tá tudo restrito. Então é você com você mesmo, então tá na hora de você acordar para o que realmente faz sentido na sua vida. Resgate-se. A sua vida tá passando. E ó, rapidinho. Quando você acordar, você deixou um monte de oportunidades passarem. Há quanto tempo você está sem brilho no olhar? Há quanto tempo você não demonstra aquela alegria? Você não dá aquele sorriso escancarado? Há quanto tempo nenhuma piada te faz sentido? Você está muito diferente do que você já foi, muito diferente daquela pessoa que você olhava no espelho e gostava de ver. Você se distanciou da sua essência, se perdeu dos seus valores. Cadê você? Que tal você começar agora a se regenerar, a se recuperar, e não deixar nunca mais ninguém destroçar a sua essência, nunca mais dar essa permissão para outra pessoa. Algumas pessoas que você se relaciona, elas, já vou te adiantar, elas vão se incomodar e muito com o seu novo jeito. A partir do momento que você muda, você vai ouvir muita crítica, tá? E esse é um sinal claríssimo de que você está no caminho certo. As pessoas vão apontar e vão falar sempre sobre o seu jeito de falar, sobre o seu jeito de vestir, sobre o assunto que a gente coloca em pauta. Vão falar sobre a nossa família, vão falar sobre o seu jeito de ser. Elas vão falar. Essas pessoas que se incomodam tanto com você, elas não servem para a sua vida. Elas não precisam mais fazer parte da sua caminhada. Alguém que fica o tempo inteiro te apontando o dedo, tolhendo as suas ações, querendo que você se anule em nome do que ela acha certo, que te critica o tempo todo, que quer te afastar dos seus amigos, das atividades que você gostava ou gosta. Essa pessoa, ela não te agrega. Essa pessoa se irrita com você, ela te põe para baixo. Ela impede que você seja você mesmo ou você mesma. Você não precisa dessa pessoa que corta as suas asas. Você não precisa dessa pessoa que se incomoda com a sua alegria. Essa pessoa não serve para estar ao seu lado. Preste atenção. Se você mesmo ou você mesma não tem se intoxicado consigo mesma ou consigo mesmo. Se você insiste numa relação onde a pessoa
faz tudo isso que eu falei agora há pouco, onde ela faz tudo isso com você, cai fora. Você está numa relação de dependência. Então, para agora de achar que essa relação que você tá é um karma que você precisa pagar. Não tem essa de karma. É você que escolhe. Você não tem nenhuma cruz para carregar. É você que escolhe as suas lutas. Então, a dificuldade de sair desta relação é sua mesmo. Bate no peito. É você que está com dificuldade de sair dessa relação. Então, tenha mais amor próprio, mais autoestima e se resgate. Você não precisa passar por isso. Ouviu? Você não precisa passar por essa situação que você tem passado. Você é muito, muito maior que essa situação. Então, teu cérebro diz que você precisa, mas eu aqui, pretensiosamente te digo que você não precisa, que você não depende dessa pessoa, você não depende desse relacionamento. Sabe do que você depende? Você depende da sua força. Você depende da sua única estrutura para sair dessa relação. Então, você precisa se fortalecer. Você precisa recuperar a sua coragem para seguir em frente. E você se fortalece e você consegue sair dessa relação a partir do momento que você começa a trabalhar a sua autoestima. Sabe aquela que você não colhe numa árvore? A autoestima não está na árvore, está em você. A gente desenvolve a autoestima, o amor próprio. E aí você consegue se resgatar se lembrando de quem você era. Você consegue voltando a conviver com pessoas especiais da sua vida. Onde que elas estão? Quanto tempo você não se encontra com velhos amigos que você deixou para trás por causa dessa relação? Será que não foi você que se afastou delas? Cadê as coisas que você gostava de fazer? Que você deixou de lado? Cadê você? Você precisa mesmo, de verdade, se reencontrar. Você precisa se achar. Lembra daquilo que eu falo? Que quem fala eu me acho, é quem já se encontrou. Então essa pessoa se achou. Então se ache muito. Procure-se e se ache. É muito bonito isso. E quando você encontrar, eu te garanto uma coisa. Você vai gostar muito. Você vai gostar demais dessa pessoa que você vai encontrar. E aí, eu te garanto uma coisa. Nunca mais mesmo, você vai se deixar de lado. Eu vou olhar o que vocês estão falando aqui. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas, porque eu fui falando. E eu prometi para vocês que eu ia ver as perguntas depois. Nossa, como vocês falaram, que legal! Adorei! Então vamos lá, deixa eu olhar aqui. A dependência emocional pode ser devido a um relacionamento abusivo? Pode, Patrícia. A dependência emocional ela pode ser decorrente de um relacionamento abusivo. E na verdade, o relacionamento abusivo ele é irmãozinho da dependência emocional. É quase como se é irmão gêmeo. É quase como se um fosse o espelho do outro. Eu não tenho uma dependência emocional sem que eu tenha uma pitadinha de um relacionamento abusivo. Ou do dependente ou do codependente. Tá? Vamos lá, deixa eu ver mais perguntas de vocês. Gente, que legal, é isso mesmo, Dario. 50% num relacionamento é de um e 50% é do outro. Se eu tenho numa relação onde um dá 90 e o outro 10, essa relação é tóxica. Essa é uma relação de dependência, é abusiva, sim. Tá?
Como se livrar dessa dependência da melhor forma? Thaís, eu acredito que eu já tenha respondido, mas se eu não respondi, você me dá um toque, tá? Porque eu já... Trabalhando a autoestima, nossa senhora, já ajuda muito. Perdemos critérios quando o nosso amor próprio está abalado. Exatamente, Ian. Então a gente aceita qualquer coisa. É como ir ao mercado com fome. Tem uma coisa que é muito legal que eu falei pro Ian e que eu gosto de falar, que é assim: quando a gente se percebe, quando a gente ganha amor próprio, a gente também ganha critérios. Então, perceba não só o que você consome fisicamente, perceba quantas pessoas, quantos sentimentos que você absorveu na sua vida e que você nem precisava. Então, comece a colocar critérios, limites, para que essas pessoas não intoxiquem a sua vida e o seu emocional, tá? Patrícia com preguiça. Vamos lá. Seria correto afirmar que em alguns casos a pessoa dependente, acho que é isso, acaba se viciando inconscientemente aos estímulos e sensações que o outro proporciona? Com certeza, Beto, com certeza. A pessoa se acostuma, então a gente vai se contando histórias. Ah, mas ele é tão legal, ela é tão legal. Ah, ele lava a louça pra mim, ele faz o almoço, ele me espera em casa. A gente tem uma história inteira juntos, a gente tem tantos anos juntos e nesses anos tiveram tantas histórias pra contar. E... ah, ele é bacana pra mim. Sabe uma coisa meio sem sentido? A gente se vicia assim no padrão que o outro impõe pra gente. A gente se vicia até no que é ruim, porque a gente vai se contando que aquilo é o melhor que tem pra nossa vida e a gente não percebe que a nossa noção de merecimento tá muito rebaixada, tá? Silvia, precisamos ser tolerantes, pacientes, mas não ao intolerável. Exatamente, porque assim a gente arrasta a corrente. Dependentes emocionais são vítimas de psicopatas que entram em nossas mentes e nos fazem sentir um lixo. Por isso, Patrícia, é muito, muito importante a gente trabalhar o nosso autoconhecimento e nossa autoestima. Porque senão a gente vira vítima mesmo. É a maior armadilha, tá? Quanto mais a gente se conhecer, melhor a gente vai poder se livrar disso. A hora que cai na real, o mundo desaba. Pelo menos eu tinha alguém, pensava exatamente assim, mas a tristeza me consumia, porque a pior solidão é aquela em que você tem alguém. Exatamente, a solidão a dois, tá? Pergunta aqui, não acha que a preocupação com o bem-estar dos filhos prolonga essa situação? Silvia, excelente pergunta que você me fez, pelo seguinte: preocupação com filhos é uma coisa natural. A gente não pode transformar isso em superproteção, porque uma pessoa que passou por superproteção pode lá na frente se perceber um adulto dependente, porque assim, a mãe foi tão preocupada, foi tão protetora, ou o pai, que acabou fazendo com que essa criança percebesse que a vida só não tinha perigo se tivesse a mãe ou o pai perto, se eu tivesse na minha casa. Então, a superproteção pode também ser desencadeante de alguns tipos de patologia, como ansiedade ou depressão, tá? Porque a gente, então, a criança ou a pessoa que teve essa superproteção dos pais, mais pra frente fica insegura de dar passos com as próprias pernas, sem perguntar a opinião de alguém, sem ter alguém do lado, então ela não desenvolve essa autoconfiança e pode sim se tornar um dependente, tá? Mais pra frente. Deixa eu ver, nó da garganta, vocês falando as coisas que vocês sentem. Como perceber o limiar entre o amor paciente, tudo que sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta do amor abusivo? Silvia, eu acredito que eu tenha respondido, tá? Essa pergunta. Até meu marido Edu, lindo, maravilhoso, já tá aqui me chamando, tá falando que a live tá no final, olha só. Pessoal,
Patrícia aqui falando que não se lembra da última vez que foi ela mesma, que não se reconhece. Então, Patrícia, eu não sei se você está em processo de terapia, mas se não tiver, procura algum tipo de ajuda, porque quando você desenvolve o autoconhecimento, você percebe aonde que você deixou, de repente, no seu relacionamento, permissões invisíveis que deixaram o outro perceber que ele podia ultrapassar os seus limites, tá? Isso é super importante. Então, o outro, ele é abusivo sim, mas porque muitas vezes, inconscientemente, a gente deixou, a gente permitiu algumas atitudes que o outro acabou se esparramando de uma maneira bem nociva, tá? Então, é isso. Vamos lá. Gente, eu acredito que eu tenha respondido para vocês bastante coisa. Então, para a gente desenvolver então amor próprio, a questão toda a gente tem que desenvolver o autoconhecimento, tá? A gente precisa desenvolver a nossa autoestima. Ter amor próprio significa a gente se conhecer, que é o que eu falei ao longo dessa live. Quem é você? O que você gosta ou o que você gostava? Há quanto tempo você não faz os passeios que você gostava, não ouve as músicas que te faziam bem, não encontra seus amigos, se afastou da sua família, tá? Sempre se perguntar. Tem uma perguntinha que eu sempre falo para os pacientes, que é a seguinte: vem uma pessoa, pode ser num relacionamento, tá? De dependência, um relacionamento tóxico, ou mesmo numa amizade, e te dá a opinião dela. Para e se pergunta antes de agir. Isso aqui que eu vou fazer, isso aqui que eu vou responder, é na minha opinião ou é na opinião dessa outra pessoa? O que eu verdadeiramente quero? Se perguntem isso. O que cada um de vocês verdadeiramente quer? Você não precisa desse nó dentro de você. Você pode e deve ter o seu querer. Você pode e deve ser senhor ou senhora da sua caminhada. Para e se pergunta se você se identificou com algumas dessas situações que eu falei aqui. Porque a nossa vida ela é feita de ciclos. Então, a gente tem que entender qual ciclo que a gente está passando agora. Por que você está passando pelo que você está passando, até que você se torne consciente dos seus processos. Pergunte a você mesmo. Porque tem uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte: se eu dependo da outra pessoa, significa que eu não tenho esse recurso dentro de mim. Tudo que eu dependo no outro diz para mim, me conta sobre algo que está faltando em mim. Então para e pensa. O que essa pessoa está te oferecendo que você mesmo não consegue ou não se sente apto a se oferecer? É amor? É carinho? É respeito? É compaixão? O que é que essa pessoa está te oferecendo? É leveza? É diversão? Reflita sobre isso e escreva em um papel. E pensa comigo, você não depende de ninguém para ser feliz. Você é um ser completo. As pessoas, elas são muito importantes na nossa vida, mas elas não nos completam, elas nos complementam, né, Ian? Você é completo. Você é suficiente. Você é merecedor de ser independente emocionalmente e fazer as suas escolhas, tá bom? Você merece um relacionamento feliz. Você aí nasceu para ser feliz e não para ter e viver essa dependência emocional. Tá bom, pessoal? Eu acredito que eu já respondi todas as questões de vocês. A nossa live de verdade agora chegou ao fim.
Eu agradeço a todo mundo que esteve comigo nessa noite. Espero que eu tenha ajudado, elucidado muitas questõezinhas de vocês. A live vai ficar salva no IGTV, depois no meu canal do YouTube, tá? E semana que vem tem mais live, tá bom? Quem ficou com dúvida, quem tem alguma coisa para contar, quer conversar comigo, não quer se expor nessa live, pode me chamar no direct do Instagram, no meu Instagram também, ali no... Ah, esqueci o nome disso, ali no feed, nas descrições ali, tem o meu WhatsApp também, tá bom, pessoal? Então, sintam-se à vontade para me chamar. Já acabou, Dario, já acabou. Olha, 51 minutos de live. Falei mais que a minha boca nessa live. Tá bom? Gratidão a todos vocês, meus queridos. Gratidão ao meu marido Edu, que eu amo tanto. E eu espero vocês na semana que vem. Um beijo para Camila Palma, essa linda que me acompanha também. Um beijo Dario, Ana Paula, Beto, Roseli, tá? Natane, todo mundo que tá aqui. Um beijo para todos vocês. E a Karina, linda, beijo. E até, Glau, beijo pra você. Até semana que vem, quarta-feira, no mesmo horário, tá? 8h30. Tchau, pessoal.